Textos bíblicos e faremos nosso comentário a partir de dois destes textos. Amém? Vamos ler primeiro Levítico 6, verso 13. Depois leremos Mateus 3, verso 16. Por último, Atos 2, verso 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar com Levítico 6, 13. Você encontrou? Pode ser amém? Amém. Amém. O texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Mateus 3, 16. Vamos lá no Novo Testamento. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos para Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Amém. Glória a Deus. Tome seu lugar, por favor. Deus abençoe. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Me ajude, Jesus. Aleluia. Irmãos, irmãs, existe um paralelo ou uma comparação simbólica entre o livro de Levíticos, capítulo 6, verso 13, e o que aconteceu em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 8. Nós entendemos que o livro de Levíticos é um dos livros de Moisés, lá no começo da Bíblia, em que Moisés explica sobre o sacerdócio e sobre o que estava adequado para o serviço do sacerdócio. Então, ele está explicando o método de culto, a liturgia de culto, o modo de culto, os elementos do culto. Tudo está explicado por Moisés e Levíticos. Então, fazer este paralelo requer bastante cuidado, porque há um elemento muito importante nesses dois textos. E é isso que eu quero destacar para nós aqui. Em Levíticos 6, verso 13, o fogo sobre o altar é um contexto, faz parte dessas instruções que Deus deu a Moisés e Moisés está dando ao povo. Sacrifícios, funcionamento do tabernáculo, ordenanças, e Deus ordena que no altar do holocausto, onde eram depositadas as oferendas queimadas a Deus, um pedaço de um animal colocado sobre o altar, que esse altar nunca se apagasse o fogo. O fogo simboliza a presença contínua de Deus. O altar representa o lugar de encontro com Deus e o homem. E os sacrifícios, os holocaustos, eles são as ofertas dessas pessoas em forma de adoração a Deus. É isso que acontece aqui no Levítico. Já em Atos 2, verso 1 a 8,
elementos aparecem também, do mesmo jeito. No contexto lá de Atos 2, 1 a 8, de Pentecostes, os discípulos estão reunidos, e eles são cheios do Espírito, línguas de fogo pousam sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas. Lá aparece a mesma coisa, aparece o fogo, que representa a presença, o poder do Espírito Santo. Tem o altar, que embora o altar não seja um altar de bronze, onde tem chamas, carvões pegando fogo constantemente, o altar é o coração dos crentes que está ali, entregue a Deus, ardendo pela presença de Deus. E o sacrifício é o ato de que eles oferecem sua vontade, seus desejos, seus sonhos, todos diante do Senhor, para serem usados por Deus. Nessa comparação simbólica, o fogo aparece em Levítico 6,13, que é um fogo físico que tem que ser mantido. Mas lá em Atos 2 é um fogo que representa o Espírito Santo. O altar, lá em Levítico 6,13, é onde o sacrifício de animais é colocado, mas lá em Atos 2 é o coração dos crentes. O sacrifício, em Levítico 6,13, são os animais, são fatiadinhos assim, colocados pedaços para queimar em cima do altar. E isso é uma curiosidade do povo. Pastor, o que fazia? Porque é um sacrifício, né? Colocar o animal em cima do fogo, queimar o animal, e aí? E aí, irmão, come o animal depois, é churrasco. Não era para desperdiçar carne, não era para jogar fora, não queimou, não, o sacerdote participava daquele alimento. A família do sacerdócio participava daquele alimento. Então, nada era perdido. Então, há uma pergunta que eu quero fazer olhando para esse texto, que me chama a atenção. Levítico 6,13, fogo, altar, sacrifício, elemento físico. E aí, o importante nesse texto não é o altar, porque o altar é feito por mãos de homens. O importante em Levítico 6,13 não é o sacrifício, porque o sacrifício é dado por homens. O importante em Levítico 6,13 é o fogo. Porque o fogo foi Deus que deu. Foi Deus que deu o fogo. Aí se a gente olha para um texto que a gente leu em Atos 2, o que é importante lá? São os crentes? Não são os crentes, porque os crentes são pecadores que nem nós, irmão. Os mesmos povo difícil, complicado, com desafio, com problema, com luta da vida. É os mesmos crentes, eles não são a importância. A importância é a dedicação deles? Não é importante. Porque nesse meio aqui teve uns que se dedicaram por um tempo e pararam de se dedicar. O sacrifício deles, não. O que é importante? É o fogo. O fogo é mais importante. Agora, se nós compararmos o texto de Mateus 3, que nos diz, Mateus 3,16, diz que saindo Jesus da água, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Eu preciso parar e prestar atenção nisso, porque Jesus está entre nós e o Espírito vem sobre ele em forma de pomba. A pergunta que eu faço é: por que o Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus, mas sobre os discípulos desceu como fogo? Aleluia. Eu fiquei curioso com esse assunto, porque isso diz respeito a um dos simbolismos mais importantes da Bíblia. O símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo, nós temos que definir essa manifestação do Espírito Santo para a gente poder responder essa pergunta e entender qual foi o propósito de Deus. Em Jesus, uma pomba bonita que aparece. O texto não diz a cor da pomba. Tem gente que conjectura uma pomba branca. Não está escrito no texto. É uma pomba, irmãos. Era uma pomba marrom, era uma pomba, sei lá, esverdeada. Não está. Mas era uma pomba, ok? Não vai o dizer que era uma pomba branca, não é isso, pelo amor de Deus. Era uma pomba? Mas Ou era como? a pergunta que surge na Bíblia é por que o Espírito Santo se manifesta de duas maneiras? Porque em Jesus ele veio de um jeito, e os outros discípulos ele desce de outro jeito. Nós temos que examinar os símbolos do Espírito Santo lá no Antigo Testamento antes de chegar na sua manifestação em Jesus
e nos discípulos no Novo Testamento. Porque é um mistério de Deus muito forte. Quer ver só? No Antigo Testamento, a Bíblia manifesta diversas formas do Espírito Santo. Tem diversas manifestações dele. Então, nós começamos com o Espírito Criador. Gênesis 1, verso 2, diz assim, ó. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse texto indica que o autor da criação, o Deus, o autor de toda a criação, designou que seu Espírito Santo pairasse sobre sua criação e cuidasse dela, velasse por ela, estivesse atento ao que estava acontecendo em sua criação. Em segundo lugar, o Espírito Santo aparece sobre os juízes, e aqui é chamado o Espírito do Senhor. Juízes 14, verso 6, diz assim, ó. Sansão recebeu o Espírito do Senhor. 7 vezes lá no livro de Juízes, a expressão veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia! É uma manifestação que indica capacitação, autoridade, julgamento, discernimento. Em terceiro lugar, existem profecias causadas exclusivamente pela manifestação do Espírito do Senhor. Se o Espírito de Deus não viesse sobre o profeta, ele não podia falar. Ele não podia profetizar, ele não podia liberar uma palavra, porque ele não tinha autorização de ninguém. Quem te falou isso aí? Ah, eu senti, fui eu. Não. Era só pelo Espírito do Senhor que ele podia dizer alguma coisa. Nós temos o profeta Ezequiel, por exemplo, que o Espírito Santo levou ele, o Espírito do Senhor, não chamado de Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor o levou a lugares de maneira metafísica. Ele foi transportado por Deus em espírito, e isso só aconteceu porque operava sobre ele uma ação divina do Espírito do Senhor. No caso da unção de Davi, quarta manifestação. A unção de Davi, lá em 1 Samuel 16, verso 13, diz assim, ó. Samuel tomou um chifre de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. O azeite caiu sobre Davi, era um sinal de consagração, para que sobre aquele cujo azeite desceu, ele tinha autoridade de Deus para funcionar, para operar de uma maneira diferente. Aconteceu com Davi. Em quinto lugar, o Espírito Santo e os profetas. O que acontece com os profetas? Isaías 61, verso 1, Isaías diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. E alguém está pensando, não, Isaías está cheio do Espírito do Senhor, está falando, o Espírito do Senhor está sobre ele. Não. Profeticamente, 634 anos depois que Isaías escreveu isso aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus abriu esse mesmo texto lá na sinagoga. Ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Glória. Não estava sobre Isaías. Isaías estava profetizando que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus. Então o Espírito Santo se manifestou de várias maneiras na Bíblia Sagrada, e a sua aparição infere ou apresenta para nós o conteúdo sobrenatural da inspiração da Bíblia. O que foi escrito pelo Espírito do Senhor, pela inspiração que ele causou. O conteúdo profético foi dado pelo Espírito do Senhor. Os milagres extraordinários foram operados por pessoas que estavam cheias do Espírito do Senhor. Agora, a Bíblia revela pelo menos 5 símbolos do Espírito do Senhor. A manifestação dele, nós falamos de 5 manifestações, mas o símbolo. Por que o símbolo, pastor? Porque este símbolo é uma representação física de algo invisível. O que acontece? Quando eu olho para um texto da Bíblia, onde o Espírito Santo é representado de maneira simbólica, isso é porque nós não o vemos. Essa é a razão dele ser chamado Espírito do Senhor. Nós não vemos espíritos, nós não enxergamos a olho do Espírito, e o Espírito do Senhor tem esta característica. Por isso, quando ele se manifesta, olha o que acontece. Ele se manifesta como uma bomba. Mateus 3, verso 16, o texto lá. Jesus saiu da água, os céus foram abertos,
e o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus. É uma manifestação física de um ser espiritual. O Espírito Santo tem o símbolo de óleo. E por que o óleo? Porque o óleo era o símbolo da unção, da capacitação, da autorização de Deus. Se nós lermos o texto de Atos 10:38, Pedro está pregando, falando como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aleluia! No lugar de ungir com óleo, ungiu com o Espírito Santo, então simbolicamente o Espírito Santo aparece no óleo. Um outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Se nós lermos Atos 2, surgiu ali um alvoroço, e nesse alvoroço eles ouviram um som como de um vento ou de um vendaval impetuoso. E essa é uma das manifestações simbólicas do Espírito Santo. Nós lemos sobre isso porque o símbolo do vento é que o vento vem para trazer uma sensação, um sentimento. Nós não vemos o vento. E pode olhar, está ventando forte, vai ver a árvore mexendo, mas você não vai ver o vento. Essa é uma das simbologias do Espírito Santo, porque mesmo que Deus esteja trabalhando na sua vida, você não vai ver exatamente o que está acontecendo, mas Ele está trabalhando. É visível, se manifestando no visível. Um outro símbolo do Espírito Santo é o selo. Por que o selo, pastor? O selo era usado para marcar um documento. E olha o que diz para nós Efésios 1, verso 3 a 14. O texto nos revela que nós somos selados pelo Espírito do Senhor. Nós somos marcados por Ele. Ele nos coloca uma marca dizendo: vocês pertencem a Deus. E é o Espírito Santo que marca a gente. Aleluia! Glória a Deus! Um dos mais frequentes símbolos do Espírito do Senhor é o fogo. Por que o fogo? Porque o fogo é irresistível. O fogo é imparável. O fogo é violento. O fogo não respeita nada. O fogo não respeita ninguém. Olha o que o fogo está fazendo com regiões aqui do Brasil, irmãos. E o bombeiro pode lutar. O bombeiro pode ir no mar, no rio, pegar aquela bolsa d'água do helicóptero e vir derramar em cima. O fogo é violento. O fogo, o problema do fogo é o seguinte: você não pode deixar ele acender. No caso, o que está acontecendo no Brasil é prevenção. Se tivesse ouvido um trabalho de prevenção para não deixar esse fogo pegar, talvez os incêndios, os focos de incêndio seriam um pouco menores. Mas se você deixa o fogo acender, ele é imparável. Uma vez que o fogo acendeu, não apaga mais. Acendeu o fogo, não segura mais. Não tem como, o fogo é imparável. Aleluia! Esses símbolos nos ajudam a transmitir a veracidade da existência do Espírito Santo. E quando nós colocamos, aleluia, o Espírito Santo diante destes símbolos, nós podemos observar a resposta para a pergunta que nós acabamos de fazer. Por que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus, mas desceu como fogo sobre os discípulos? Oh, aleluia! Eu sinto a graça de Deus. Aleluia! E a situação em que este evento aconteceu precisam ficar claras para nós. Vamos lá. Primeiro, sobre Jesus como pomba. Esta pomba tem um símbolo que roda toda a Bíblia Sagrada. Gênesis 8, do verso 8 ao 12, diz assim: enviou também uma pomba para ver se as águas tinham migrado de sobre a face da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para ele na arca, porque as águas estavam sobre toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias.
e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, enviou uma pomba e ela não tornou mais para ele. Este momento em que Noé está tendo essa interação com esta pequena pomba nos revela de maneira sobrenatural, aleluia, a manifestação do Espírito de Deus em toda a história. Deus, em forma de bomba, nos dá essa confiança de que ele apareceu lá no começo e ele aparece mais uma vez aqui na vida de Jesus. Em Mateus 3, verso 16, o texto diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Marcos 1, verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se do céu uma voz: Deus, meu Filho, em ti eu tenho prazer. A pomba é um animal manso e inofensivo. Ela representa a pureza, ela representa a paz. Por isso ela veio sobre Jesus. A pomba que foi solta na arca é de Noé e nunca mais foi vista. Simbolicamente era a interação de Deus e do seu Espírito com os seres humanos. Ela se foi e não apareceu mais de maneira definitiva durante toda a história. As aparições do Espírito do Senhor eram aparições curtas e pequenas. Veio sobre ele o Espírito e ele profetizou, o Espírito foi embora. Veio sobre ele o Espírito, ele operou um milagre, o Espírito foi embora, terminou o milagre. Veio sobre ele o Espírito, ele teve sabedoria, o Espírito foi embora, terminou a sabedoria. Veio sobre ele o Espírito, veio força, saiu o Espírito, saiu força. Eram interações em espaços curtos de tempo, e é por isso que esta pomba aparece na revelação do batismo de Jesus como símbolo de que o Espírito de Deus estava retornando a interagir com os seres humanos, para participar da vida dos homens de maneira direta. E a primeira pessoa que revela essa verdade é o próprio Jesus, porque o Espírito veio sobre Jesus e Jesus fez sinais e prodígios. O Espírito veio sobre Jesus e ele fez milagres e maravilhas. O Espírito veio sobre Jesus e ele ressuscitou os mortos, curou os enfermos, pregou o reino de Deus, resistiu os fariseus, porque o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Aleluia! Aleluia! Este Espírito se manifestou em forma de pomba sobre Jesus, porque o simbolismo dele era o retorno, era esta reconexão com os seres humanos. E em Jesus isso se deu, porque Jesus foi o primeiro a receber essa conexão com o Espírito de Deus, estando em carne, ele estando homem, manifesto diante de nós. Então, logo após Jesus, todos nós poderíamos ter uma conexão com este Espírito de Deus. Mas agora eu preciso olhar para a segunda parte dessa pergunta, porque nós entendemos que ele veio sobre Jesus como pomba para reiniciar a conexão. Mas por que é que ele veio sobre os discípulos em forma de fogo? A metáfora do fogo é frequentemente usada na Escritura para representar aspectos incluindo a presença de Deus, a purificação, o julgamento divino, o poder do Espírito. E nós temos vários textos bíblicos que revelam o poder do fogo. Oh, aleluia! Quer ver só? No Antigo Testamento, Êxodo 3, verso 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça,
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Êxodo 19, verso 18. O monte Sinai fumegava ou pegava fogo, porque o Senhor descera sobre ele no fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Levíticos 9, verso 24. Fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e as pedras e os pedaços de gordura que estavam sobre o altar, e vendo tudo, o povo jubilaram e caíram com o rosto em terra. 1 Reis 18, verso 38, o texto diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o povo o fogo de Deus manifesta na Bíblia. É o fogo que indica a presença, indica julgamento, indica juízo, indica poder, indica manifestação divina, sobrenatural. Aleluia! Agora mesmo nós olhamos para o Novo Testamento. A manifestação do fogo começa na pregação. Em Mateus 3, verso 11, o grande profeta chamado João Batista, o último dos profetas, pregava dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Hebreus 12, 29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. 1 Coríntios 3, verso 13: ora, a obra de cada um se manifestará, na verdade um dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Apocalipse 1, verso 14: sua cabeça tinha cabelos brancos como a lã e como neve, e dos seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 20, verso 9 diz: eles subiram pelas superfícies da terra e saltaram e assediaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu então fogo do céu e os devorou. Estes versículos indicam que a manifestação do fogo é quando Deus quer fazer algo extraordinário, é quando Deus quer impressionar, quando Deus quer modificar. E é por isso que eu preciso olhar para você e responder que o fogo indica que há presença divina, o fogo indica que há purificação e santificação, o fogo indica que Deus está guiando. Lembra da coluna de fogo que guiava o povo de noite? O fogo indica iluminação espiritual, o fogo indica adoração, rendição e sacrifício. Eu quero te dizer que o Espírito Santo veio como pomba sobre Jesus, porque ele precisava de confirmação, mas ele veio como fogo sobre os discípulos, simbolizando autoridade e poder. A pomba representava a pureza, a paz que caracterizavam a chegada de Jesus, mas o fogo simbolizava a transformação, o fervor com o qual os discípulos tinham que pregar o Evangelho. Jesus, sendo filho de Deus, precisava de uma afirmação pública do Pai, por isso apareceu a pomba. Mas os discípulos, como líderes da igreja, precisavam da autoridade manifesta, como línguas de fogo diante deles. A pomba destacou a mansidão, a humildade de Jesus na sua missão, mas o fogo indicava urgência, a força do testemunho apostólico que os discípulos deveriam compartilhar. A manifestação do Espírito como pomba sobre Jesus, ele validou o seu papel como Cordeiro de Deus, e a descida do Espírito sobre os discípulos como fogo entregou a eles poder para realizar sinais, maravilhas e autoridade através do fogo que foi derramado sobre eles.
morte, todos eles estavam sendo perseguidos, todos eles tinham uma sensação de desprezo, de derrota. A maioria deles que tinha andado diretamente com Jesus, eles estavam acuados e amedrontados, mas isso não os impediu de orar e pedir: Senhor, venha teu reino, venha teu reino. E quando chegou o fogo, todo mundo morreu. Quando chegou o fogo, eles foram transformados. Quando chegou o fogo, eles foram avivados. Eu não sei como você ficou essa noite, mas a palavra de Deus para nós é fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo, fogo, fogo. Pastor, eu falo de ministério, fogo, fogo, fogo de Deus. Pastor, eu tinha uma visão, revelação, eu vi as coisas de Deus. Fogo, fala fogo. Deus que coloca fogo no seu ministério aqui essa noite. É um fogo sobrenatural. Ele vai potencializar a sua fé. Diga aleluia. Aleluia! Ai, eu vou Eu quero orar junto com você aqui essa noite. Porque essa palavra vem de Deus para nós, para nos orientar. Aleluia! Dizer para nós que tem jeito. Pastor. Aleluia! Fogo! Tá voltando logo, pastor. Aquela moça me tirou do céu. Tá voltando fogo. Só tá voltando fogo. Porque o fogo é imparável. O fogo é ninguém para. Quem tá cheio do fogo de Deus. Ninguém atrapalha quem tá cheio do fogo de Deus. Pastor, eu tô triste. Receba fogo. Pastor, eu tô com medo. Receba fogo. Pastor, eu quero concluir essa obra. Receba. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus! Aleluia! O Senhor está em nosso meio aqui essa noite. Oh, glória! Ele me deu a recompensa de você aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus. Sobre nós aqui, fogo. Aleluia! Fogo de Deus. Glória, glória a Deus! Eu não sei o que você está enfrentando. Não sei Aleluia! qual que é a batalha, qual que é a luta, qual que é o problema. Eu não sei o que está passando aí no seu coração, na sua mente. Eu não sei quais os pensamentos que tem te afligido, as dores, as lutas. Os pensamentos, Aleluia! os problemas pessoais, coisas que as pessoas não sabem. Eu não sei o que tem afligido seu coração. Eu não sei o desafio que você está diante. Eu não sei qual que é o problema. Não sei. Mas eu vim dizer a você aqui que o fogo de Deus vai te tomar. Oh, aleluia! Resolver essa situação. Se você recebe essa palavra aqui essa noite e você sente que Deus está falando com você e quer vir aqui à frente, Deixa o seu sapato. aleluia, deixa o seu lugar. Vem até aqui à frente, eu vou orar por você. Porque o fogo de Deus está entre nós aqui, irmãos. É o mesmo fogo, não é um fogo novo, não, é o mesmo fogo. Não é um fogo novo, é o mesmo fogo, é a mesma presença, é a mesma graça. Feche seus olhos diante de Deus aqui agora. Você permaneceu no seu lugar, feche os olhos, estenda as mãos para cá, por favor. Vamos interceder por esses irmãos, essas irmãs que vieram aqui à frente. Deus falou com eles sobre alguma coisa especial, eles vieram aqui. E nós vamos começar a orar agora, nós vamos pedir fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus.
de Deus.